os representantes da cultura maranhense, mais especificamente na literatura, sem dúvida nenhuma, um dos mais expressivos é o escritor José Luzeiro. Aos 16 anos, ele iniciou sua carreira em um jornal impresso na capital maranhense, mas viveu no Rio de Janeiro desde a década de 1950 até a sua morte em dezembro do ano passado. Toda a sua dedicação às letras e histórias lhe rendeu 51 livros publicados e 10 roteiros de cinema, além de vários outros trabalhos. E a sua faceta como roteirista é o foco do curta-metragem José Luzeiro Depois da Luta, dirigido pela cineasta Maria Tereza Soares, tendo a pesquisa e argumento assinados pela jornalista Bruna Castelo Branco. Para falar desse trabalho, o Portal Cultural conversa agora com a diretora Maria Tereza Soares. Obrigada pela tua presença, Maria Tereza. Eu que agradeço. Primeiro, conta pra gente qual era a tua relação com José Luzeiro antes desse trabalho. A única relação que eu tive com o Luzeiro foi ter sido aluna dele de uma oficina de roteiro por volta de 2001, que foram só 3 dias. Eu não tinha noção dessa dimensão de quem era o José Luzeiro para o cinema nacional. Ainda estava começando, ainda não era estudante universitária do meu curso de cinema. E foi fantástico descobrir, na verdade, esse processo a gente ainda descobre, eu e a Bruna, trabalhos dele que são super relevantes, porque aquele roteirista, ele geralmente não tem o rosto, né? O foco de um lançamento, por exemplo, de um filme é o diretor e os atores. E o roteirista ainda fica com uma figura desconhecida do grande público. E como é que surgiu a ideia de vocês fazerem esse trabalho? Esse projeto ele surgiu da ideia da Bruna Castelo Branco, que é editora de um jornal impresso, de um caderno de cultura, que ela tinha colaboração ainda do José Luzeiro e ela entrevistou ele várias vezes, ela esteve na casa dele presencialmente no Rio de Janeiro antes e ela tinha o intuito de mostrar ao público maranhense quem é esse maranhense ilustre que muita gente desconhece. Então ela opta por começar a pesquisa sobre os trabalhos dele, a vida dele, para fazer uma biografia. Quando ela viu que era muito complexo, e realmente a obra dele é bastante complexa no jornalismo, na literatura e no cinema, juntamente com a abertura do edital do audiovisual do governo do estado, ela decide então fazer o filme, me convida para dirigir, e aí a gente conseguiu unir essa pesquisa e aprofundá-la. A TV Assembleia acompanhou parte desse trabalho de vocês, né? Já lá Sim. no comecinho. Quanto tempo durou todo esse trabalho para que esse curta-metragem nascesse? Sem contar com essa pesquisa informal da Bruna, quando parte para a produção do filme, quando se tem a ideia, já tem aí 3 anos. 3 anos. Vocês gravaram em São Luís, mas também no Rio de Janeiro. Como é que foi Sim. feito esse levantamento, Maria Tereza? No Rio de Janeiro a gente teve uma receptividade muito grande, além do Luzeiro, que estava bastante disponível, dos cineastas que ele colaborou. Tiveram alguns que faleceram nesse decorrer do tempo, mas a gente foca na carreira cinematográfica dele e conseguiu conversar com vários cineastas com quem ele trabalhou junto. O importante é que, apesar da carreira dele ser bem extensa, né, vocês tiveram um foco, que foi justamente esse trabalho dele no cinema. Durante essa pesquisa, houve algum momento que vocês foram surpreendidos pelo que ele desenvolveu nesse setor? A gente ainda é surpreendida, é impressionante. Sim, sem dúvida. Ele tem um trabalho muito extenso, que eu acho que por conta do próprio período que ele viveu, que não tem muitas coisas que estão registradas ou estão reeditadas. É incrível. Ele não tinha um domínio da própria obra dele. Então, assim, a gente chegava na casa dele, ele não tinha todos os livros, porque por vezes não foram reeditados. É incrível, ainda é. E eu falo para a Bruna, ainda vai surgir mais coisas, é possível. Porque, por exemplo, quando ele faleceu, a antiga companheira dele, a Ednalva Tavares, ela descobre, num arquivo antigo que ela tinha pessoal, alguns roteiros dele, que foram filmados, algumas pesquisas. Então ela traz para a gente, ela envia, e isso fez com que o filme crescesse mais. Foi bastante impressionante, a gente fica muito feliz com essas surpresas. Aqui no Maranhão, principalmente, quando se fala em José Luzeiro, se remete bem mais aos livros dele. Sim. Mas vocês mergulharam em um outro universo desse escritor
que também é conhecido nacionalmente. Como é que foi essa pesquisa em que vocês colocaram, principalmente para cá, para o Maranhão, essa vertente de José Louzeiro? Afinal de contas, ele é roteirista de filmes que são famosos no Brasil inteiro, né? É interessante apontar, destacar que José Louzeiro é da Academia Maranhense de Letras. Ele é pouco conhecido pelo público maranhense e ele teve filmes, por exemplo, de grande sucesso de bilheteria, o caso de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, e o Pichote, Lei do Mais Fraco, que também tiveram seus livros traduzidos em outros idiomas. Então ele também foi publicado fora do Brasil, em língua espanhola, em francês, porque ele foi pioneiro do romance-reportagem aqui no Brasil. Então ele tinha uma visibilidade muito grande, também fora. E esses filmes, O Homem da Capa Preta também, Os Amores da Pantera, Amor Bandido, que foi dirigido por Bruno Barreto, entre outros, feitos também com José Medeiros, eles tiveram muita repercussão. O Lúcio Flávio, para o período que ele é lançado, alcançar uma marca de mais de 6 milhões, é uma marca incrível. Naquela época? Naquela né? época. É muito impressionante. Hoje em dia, esses filmes ainda são muito fortes no cinema brasileiro. Como é que tu avalia o peso de José Louzeiro para o cinema nacional? José Louzeiro fez importantes denúncias, inclusive o caso da Araceli, o caso do Pichote propriamente, que vai relatar aquele mundo da FEBEM, por exemplo. Ele procurava personagens marginalizados socialmente. São muito atuais, são bastante atuais. A gente vê pessoas em situação de rua, ele que veio da periferia, que conhece esse meio, que conheceu, que conviveu, sabe? Passou fome morando no Rio de Janeiro, teve momentos que ele não tinha teto. Então ele é uma pessoa que lutou muito, batalhou muito e quis mostrar personagens invisíveis, personagens que eram anti-heróis, que era o caso de Lúcio Flávio. E ele vai fazendo essa leitura dessa sociedade brasileira que continua muito atual. São denúncias que foram feitas décadas tão atrás, mas que ainda são muito fortes aqui pra gente, né? E por isso o peso dele ainda hoje, para nossa cultura. Como é que você vê o peso? A gente está falando dessa riqueza que José Louzeiro tem nacionalmente, mas como é que você avalia esse peso aqui no Maranhão? As pessoas têm essa noção, ainda estão aprendendo com as obras de José Louzeiro? Eu acredito que sim, que é preciso divulgar o Louzeiro para que as pessoas tenham mais conhecimento, justamente para que isso amplie. Dia 18 de maio é o dia do enfrentamento da violência contra a criança e adolescente. O Disque Denúncia, que é o número 100, para fazer denúncias contra abusos sexuais contra a criança e adolescente, ele aumenta no mês de maio. Foi uma informação que eu obtive agora há pouco. Então ele aumenta e isso é importante que se divulgue, porque, por exemplo, está ocorrendo paralelamente ao nosso evento, um evento vinculado à promotoria, à Procuradoria do Estado, que é sobre o crime de Francisco das Chagas, dos meninos emasculados. Então a gente vê que ainda existe um grande número de acontecimentos envolvendo crianças e adolescentes no Estado, um Estado que precisa combater não só isso, como os crimes contra as mulheres também, que a gente vê que ainda precisa ter esse processo de educação, que vem pela educação, para que haja realmente um combate. Isso tudo surgiu, essa data de 18 de maio surgiu por conta do assassinato de uma menina, Araceli, né, que foi o tema do livro dele, Araceli, Meu Amor, que foi assassinada em um 18 de maio. Então a preocupação de Louzeiro com a violência na sociedade ainda é muito forte, né, e por isso tem outro peso, né, Zé Louzeiro tem peso na cultura, mas também tem esse peso social, né, Maria Tereza? Sem dúvida, a partir dessa denúncia, como ele já sai do jornalismo por causa da censura na época da ditadura, ele vai procurar a literatura como forma de se expressar. Então, é importante, a gente pensa que o crime de Araceli não faz tanto tempo. E quantas outras Aracelis e quantos meninos são mortos todos os dias aqui no Brasil, infelizmente, por conta do tráfico, por conta de outros tipos de violência contra essas crianças e adolescentes. E que, infelizmente, assim, esse crime segue impune, né, mas há necessidade ainda de se reforçar esse combate nas esferas, que eu digo. Por isso a data de lançamento
desse documentário, desse curta-metragem, é o 18 de maio, justamente para fortalecer mais essa data, Com né? certeza. Mas aí, vocês têm a pretensão de levar esse trabalho também para um público ainda maior, já que a sessão vai ser aberta em um único dia? Como é que vocês estão trabalhando esse tema? Sim, nosso filme ele tem versões legendadas em outros idiomas para correr festivais mundo afora. Já estamos nessa fase, vamos participar do Guarnicê, fomos selecionados. E a gente também tem acessibilidade. O filme tem essa interpretação em Libras e também ele tem audiodescrição. Então a gente ainda vai sentar para conversar com a Secretaria de Educação para trazer alunos de diversas escolas, que a gente possa aumentar, ampliar o público maranhense, o espectador, para além desses festivais fora. Aqui a gente fazer alcançar o maior público. E por outro lado, levar para essa juventude que não conhece a sua própria cultura e também conhecer um pouco mais de José Louzeiro, que é muito mais do que só um escritor, né, Maria Tereza? Sem dúvida. Toda vez que a gente falava, a gente mostrava até para a equipe não conhecia, algumas pessoas não conheciam quem era o José Louzeiro. E é fundamental, eu acho que é indissociável que você fale também na literatura maranhense, mas também na obra dele cinematográfica, dessa denúncia que ele sempre fez, que ele batalhou pelas pessoas marginalizadas socialmente, para que se tenha conhecimento, com certeza. E quem sabe outros José Louzeiros apareçam, né, fomentando essas ideias também, né, Maria Com Tereza? certeza. Muito obrigada pela tua presença, viu? Boa sorte aí no curta-metragem, que com certeza já é um sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite. Fica um convite a todos para este sábado, às 18 horas, vai ter uma sessão aberta ao público, gratuita, a partir das 18 horas no Cine Praia Grande. Ok, então o Portal Cultural fica por aqui, mas eu deixo você acompanhando o trailer do filme José Louzeiro Depois da Luta. Fica agora com o trailer do filme e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Todo mundo tem uma história. Histórias boas, ruins, péssimas e lindas. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa que eu vivi, que vivo. Eu sou José de Jesus Louzeiro. Era uma pessoa muito reconhecida no mundo dos diretores. Até porque ele deu um material muito rico para fazer filmes. Um deles é o próprio Pichote, que hoje é considerado, vamos dizer assim, um clássico. Louzeiro é um homem do povo, no sentido cultural. E eu acho que o Louzeiro tinha muito isso, o cheiro da rua, o cheiro das pessoas, sabe?